As habilidades do componente curricular Estudos Amazônicos. A construção do componente curricular Estudos Amazônicos tem como base as habilidades de Geografia e História do Ensino Fundamental anos finais da BNCC, isso porque propõe objetivos e até objetos de conhecimento acerca das características histórico-geográficas da região. Além do mais, são os profissionais licenciados em Geografia ou História que estão habilitados para ministrarem estudos amazônicos nas escolas e, portanto, referências nas suas expertises para desenvolver o trabalho. Vale ressaltar que, diante da necessidade de adentrar mais sobre o ensinamento dos estudos amazônicos e por compor a parte diversificada do currículo estadual, este componente curricular não apresenta habilidades específicas na base. Dessa foram criadas algumas habilidades exclusivas para ele e estão devidamente identificadas com as iniciais EA, seguido todos os outros padrões correspondentes ao código alfanumérico apresentado na BNCC. Sexto ano Estudos Amazônicos. EF06EA01 Pará. Analisar o espaço amazônico com base nas categorias geográficas e históricas para o entendimento da região na perspectiva da dinâmica humana e da natureza. EF06EA02 Pará. Identificar os elementos e fatores que caracterizam o clima amazônico, tipos de solo, relevo e formações vegetais da região. EF06EA03 Pará. Reconhecer as representações cartográficas em diferentes escalas para melhor compreensão do espaço amazônico. F06EA04 Pará. Explicar a relação sociedade-natureza no espaço amazônico ao longo da história e as implicações econômicas, ambientais e socioespaciais a partir dos diferentes grupos humanos na região. F06EA05 Pará. Relacionar os diferentes processos de trabalho com as mudanças sociais e econômicas ocorridas na Amazônia. F06EA06 Pará. Reconhecer os diferentes modos de vida na Amazônia por meio das técnicas utilizadas na produção e organização do espaço ao longo da história e as consequências atuais desse processo. Sétimo ano Estudos Amazônicos. F07EA01 Pará. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico amazônico relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas ao longo do tempo. F07EA02 Pará. Discutir as guerras e os diversos interesses nela envolvidos, tomando por base a política do Estado em sua expansão territorial. F07EA03 Pará. Relacionar os movimentos de resistências na Amazônia e no Pará com a luta por cidadania, a partir de diferentes visões de liberdade, nacionalidade e identidade. F07EA04 Pará. Construir e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados ambientais, socioeconômicos da Amazônia e do Estado paraense. F07EA05 Pará. Identificar os significados histórico-geográficos da relação de poder sobre a Amazônia compreendendo as formas e os processos de organização da região e do Estado. F07EA06 Pará. Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na exploração dos recursos naturais e suas implicações socioeconômicas e ambientais na Amazônia e no Pará. F07EA07 Pará. Identificar os fatores que contribuem para o desenvolvimento do turismo na região amazônica. F07EA08 Pará. Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas, de ribeirinhos, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. Oitavo ano Estudos Amazônicos. F08EA01 Pará. Explicar a inserção do espaço amazônico e do Pará Economia Nacional, Divisão Territorial do Trabalho, e Global, Divisão Internacional do Trabalho, a partir da segunda metade do século passado. F08EA02 Pará. Analisar as implicações socioeconômicas, espaciais e ambientais a partir do processo de inserção do espaço amazônico na economia nacional e global. F08EA03 Pará. Explicar as estratégias estatais e políticas públicas territoriais voltadas para a reordenação do espaço amazônico.
EF08EA04 Pará. Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território amazônico e suas implicações nas formas e processos espaciais. EF08EA05 Pará. Identificar as diferentes formas e processos de ocupação do território amazônico a partir das múltiplas territorialidades. EF08EA06 Pará. Utilizar linguagem cartográfica para obter informações e representar as espacialidades e as territorialidades na região amazônica. EF08EA07 Pará. Explicar o papel do Estado no processo de reestruturação do espaço brasileiro a partir das políticas de integração do território nacional pós-1950. EF08EA08 Pará. Compreender a diversidade e os indicadores socioeconômicos brasileiros como resultado do processo diferenciado de apropriação do território, destacando a amazônica e paraense. EF08EA09 Pará. Identificar as relações sociais, econômicos e de produção nas sociedades amazônicas. EF08EA10 Pará. Identificar os níveis de convivência entre diferentes espaços sociais e econômicos de produção. EF08EA11 Pará. Relacionar os diferentes processos de trabalho com as mudanças sociais e econômicas ocorridas na Amazônia. EF08EA12 Pará. Identificar e analisar os movimentos de enfrentamento aos governos militares. EF08EA13 Pará. Explicar os movimentos sociais como formas de resistência aos problemas de acesso e exercício pleno da cidadania. EF08EA14 Pará. Explicar a organização do espaço rural e urbano bem como o papel dos diversos atores sociais envolvidos nos problemas agrários e urbanos da Amazônia. EF08EA15 Pará. Analisar a dinâmica populacional da região geoeconômica amazônica e suas implicações na organização do espaço rural e urbano. EF08EA16 Pará. Identificar e aplicar a noção de biomas, ecorregiões e recursos naturais no entendimento do processo de produção do espaço geográfico das identidades amazônicas. EF08EA17 Pará. Relacionar os movimentos de resistências com a luta por cidadania, a partir de diferentes visões de liberdade, nacionalidade e identidade. Nono ano Estudos Amazônicos. EF09EA01 Pará. Analisar de maneira crítica as interações das sociedades com o meio físico amazônico e paraense, levando em consideração aspectos históricos ou geográficos. EF09EA02 Pará. Relacionar as mudanças, as permanências e as rupturas mentais com os processos de transformações nas diferentes sociedades. EF09EA03 Pará. Explicar e exemplificar como a globalização tem gerado transformações econômicas, políticas, sociais e culturais que alteram a dinâmica espacial das diferentes regiões do mundo contemporâneo, destacando a Amazônia. EF09EA04 Pará. Caracterizar a dinâmica de produção e as formas de apropriação do espaço agrário sob o modo de produção capitalista e a sua relação com outras formas de produção agrícola. EF09EA05 Pará. Explicar os principais problemas fundiários e ambientais verificados na região amazônica com diferentes níveis de desenvolvimento e modernização técnico-científica. EF09EA06 Pará. Explicar as implicações do processo de modernização técnico-científica sobre a dinâmica produtiva do campo e suas repercussões socioespaciais na Amazônia e no Pará. EF09EA07 Pará. Entender os fatores que produziram e produzem as transformações técnico-produtivas do espaço amazônico e paraense. EF09EA08 Pará. Identificar e analisar as principais consequências espaciais do processo de inserção do espaço paraense face à reestruturação recente da Amazônia. EF09EA09 Pará. Explicar e exemplificar estratégias estatais e políticas territoriais voltadas para a reordenação de espaços locais no Pará. EF09EA10 Pará. Explicar como a interferência humana realizada de forma descontrolada e predatória tem gerado fortes impactos ambientais na região amazônica.
EF09A11 Pará. Analisar a importância dos movimentos e das conferências mundiais sobre o meio ambiente, analisando as consequências econômicas, ambientais e geopolíticas ocasionadas pela mesma sobre a Amazônia. EF09A12 Pará. Analisar o processo de apropriação da natureza decorrente da produção econômica de cada região e as repercussões socioespaciais causadas pelo modelo de desenvolvimento imposto. EF09A13 Pará. Relacionar as vivências culturais e suas expressões nas artes e na literatura como conformismo e/ou resistência.